Oi, gente! E aí? Tudo bom? Quanta gente! Vamos lá, Oi, oi. Angélica! E Oi. aí? Que Estamos aqui. demais! E aí, tá tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, como você tá bonita! O que você fez? Até batom. É? Tá linda, viu? Oi. Bom, tá preparada? Bora. Isso aí. Então, ó, o pessoal tá entrando. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Lima, do Instagram Cris Lima 20K. Hoje eu estou com a minha amiga e nutricionista Angélica Longo. Qual que é seu Instagram? Nutri Angélica Longo. Perfeito. Então, o meu e o dela. E a gente combinou essa live hoje para bater papo sobre assuntos interessantes do interesse nosso, que somos nós duas, envolvidas no Isso mesmo. caso, e de várias pessoas que vivem perguntando para gente. Então, vamos lá. Angélica, eu não sei qual que é o seu jeitão aí de lidar com as coisas. Eu não gosto de ficar enrolando muito. Eu gosto de marcar e começar. E você? De fazer. Também. Isso. Então Mas vamos acho lá. melhor a Então, gente primeiro, né, falar um pouquinho, é, falar de você. fala Às de. vezes os meus seguidores não te conhecem. Quem é Ah, você? então tá bom. Então, ó, prazer. Meu nome é Cristiane Lima, sou coach de emagrecimento há mais de 20 anos e sempre trabalhei pessoalmente com os meus clientes, né? Levando a boa nutrição, os hábitos saudáveis, né? E a mentalidade legal para a maioria das pessoas. E faz algum tempo que eu peguei firme no trabalho com as redes sociais. Então, eu faço um trabalho muito grande pelas redes sociais, atendo meus clientes também pelas redes sociais. Agora, eu estou na minha cozinha, olha aqui. Eu trabalho em casa, então, ó, estou em casa, tá bom? Super Que tranquilo, de boa. Vai delícia. ficar gravado isso? Vai. E é isso, é tudo na facilidade, na alegria e na glória. E adoro o que eu faço, o pessoal pergunta, você está sempre animada? Sim, estou sempre animada. Então essa sou eu, Cris Isso Lima. mesmo. E você, me fala um pouquinho de você, da sua formação, do seu trabalho, como que é? Então vamos lá. Eu tenho 22 anos que eu trabalho com nutrição, mas a gente fala disso e a gente vai falar disso hoje. Apesar de todo o conhecimento da ciência da nutrição, eu não conseguia praticar tudo que eu sabia. Então, por 8 anos, eu tive consultório na batalha controlando o peso, engordei muito. E agora faz 14 anos, acabou de fazer agora em novembro, que eu também me especializei como coach de bem-estar. E aí eu comecei a conseguir praticar todo o conhecimento que eu tinha. Né? Então, eu sou nutricionista, amo o que eu faço, mas conseguir praticar é completamente diferente da gente conhecer a parte teórica. Então, aqui o que eu gosto do que a gente está fazendo agora aqui é porque a gente está compartilhando aquilo que a gente consegue fazer todos os dias. E é isso, para mim, que me encanta hoje nesse trabalho. Mídia social, para mim, também é novidade. Eu sou dinossauro. Eu sou uma jovem de 47 anos, então tudo é novidade, mas a mídia vem realmente agregando muito valor ao nosso trabalho. A gente consegue aí impactar muito mais vidas, né, através desse recurso, e eu estou amando. Legal. Ô, Angélica, qual que foi o seu resultado de transformação corporal? Então, eu sempre fui uma adolescente magra, sempre fui muito magra, aquela magra de ruim, come tudo e não engorda, né? Só que chega uma hora que, primeiro, a gente envelhece, né? Querendo ou não, o corpo vai envelhecer, e eu engravidei. Então, na minha primeira gestação, eu descontrolei totalmente o peso, engordei demais. Engatei uma segunda gestação, ganhei mais peso. Então, quando eu comecei esse trabalho como coach, realmente, de trabalhar além do conhecimento técnico, a minha mentalidade, que foi realmente o que fez diferença, e é o que a gente vai falar agora, eu consegui em 15 dias secar 5 quilos. Não é Perfeito. muita coisa. Não é muita coisa, mas o que a gente fala e trabalha é a composição corporal. Eu transformei o meu corpo. Porque o peso, quando fala 5 quilos, nem é tanta coisa assim, mas pelo tempo, 15 dias, período curto. E o que aconteceu, o impacto visual, eu consegui realmente transformar o corpo e aí fui alinhando, né, ao longo desses 14 anos e a gente descobriu essa fórmula mágica para conseguir realmente ter um resultado mais impactante. Então, meu resultado, e eu mantenho isso, né, o que é mais importante do que eliminar. Eu tive uma terceira gestação,
depois desses 5 quilos eliminados, não ganhei peso descontroladamente e hoje eu consigo manter meu peso já, minha menina tem 11 anos. Então eu consigo ir melhorando a composição corporal e controlando o peso, que é incrível. Perfeito, beleza. Certo? Eu, quando eu conheci esse método também, fiz uso de toda a estrutura de apoio, eliminei 7 quilos em 25 dias e, nossa, parece que eu renasci. Bom, então Só vamos alegria. começar? Vamos, bora. Ótimo, só alegria. Vamos começar que eu estou bem animada. O primeiro assunto que a gente divulgou, que a gente vai falar hoje, que inclusive faz parte de uma das suas dezenas de formações dentro da nutrição, a gente quer saber exatamente o que significa e como funciona a reeducação alimentar. Tá. É o que eu falo. Dentro do que a gente faz todos os dias, a gente foi conseguindo perceber o que funciona e o que não funciona. Então, hoje a gente vai falar de um estilo de vida e de uma estratégia. Né? A gente vai falar 2 pontos que são os principais. Então, a reeducação alimentar, na verdade, é o ato de modificar, da gente conseguir transformar os hábitos alimentares e comportamentos com relação à alimentação. Então, é uma maneira que eu hoje entendo como a melhor maneira de garantir uma boa forma física e saúde. Não fazendo dietas malucas, mas escolhendo dentro das dietas o que funciona para você e com a adoção de bons hábitos, você vai conseguir ter longevidade com qualidade. Então, a reeducação alimentar, ela não é uma estratégia, ela não é uma dieta temporária, é um estilo de vida. É você conseguir praticar pequenos detalhes que vão te fazer funcionar melhor. Entendi. Me dá um exemplo na prática, ou de algum alimento, ou de alguma escolha, ou uma decisão, ou um hábito, um exemplo. Prático, que faz parte da reeducação. Da reeducação alimentar. Quando a gente fala em reeducar, a gente não está falando só de emagrecimento, de controle de peso, de ganho de massa. A gente está falando de saúde. Então, eu vou falar de uma, assim, que para mim é fundamental. Quando a gente fala em saúde, a gente não quer só a gente ter saúde. A gente quer ter saúde a família toda. Então, açúcar refinado no açucareiro na mesa. Isso não pode existir na mesa de mais ninguém. Por quê? Porque o açúcar, ele é uma droga. Não tem. Eu já fui aí, não tem não. O açúcar de adição, o açúcar branco refinado. É um exemplo, tá? Então, por exemplo, na reeducação alimentar, a gente faz as pessoas compreenderem o quanto isso prejudica a sua vida. Então, não é saudável colocar no achocolatado da criança açúcar, porque já tem açúcar no achocolatado, mas as mães colocam. Não é saudável tomar um café preto com esse tanto de açúcar e pingar o café. Então, assim, a gente precisa entender que é um péssimo hábito. Então, por exemplo, um dos pilares da reeducação alimentar é tirar esse tipo de alimento, né, da sua mesa. Porque não vai te ajudar em nada, não vai agregar em nada. Então, é um exemplo, tá, das coisas que... Porque entre os carboidratos refinados, o açúcar é um dos que a gente pede para remover. E essa pergunta aí, e o que você tem como opinião em relação aos adoçantes? Faz parte da reeducação ali. Adoçante é para o diabético. Quem não tem diabetes não precisa do adoçante. O adoçante ele vai deixar resíduo no seu organismo, ele é tão prejudicial quanto o açúcar para quem não precisa. Então, se eu quero fazer uma restrição calórica, né, no caso, eu posso mudar o tipo de açúcar que eu vou usar. Açúcar é açúcar, tá? Qualquer um é ruim. Mas eu ainda não cheguei nessa glória de tomar, por exemplo, um suco de limão sem açúcar. Não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pingar ali um pouquinho de laranja para tirar muito daquele azedo, vou colocar o mínimo de açúcar necessário, demerara ou mascavo, mas eu vou evitar, tá? O adoçante, ele só é bom, olha lá, adoçante usa açúcar mascavo, pronto. Débora, eu não sei se o seu caso é o problema de diabetes. Então, na verdade, todo açúcar mas todo açúcar é igual? Todo açúcar é prejudicial, ok? Mas, então, para quem ainda não tá... Deixa eu ver se eu entendi. É assim, ó, por exemplo, eu caminho super bem, eu ando bem, eu não preciso de ajuda para caminhar.
Então, se eu escolho caminhar com uma muleta, significa que eu estou usando uma muleta sem precisar usar a muleta. Sem necessidade. E é isso de mesmo. tanto usar a muleta, essa muleta, com o tempo, ela pode me prejudicar o meu andar que estava natural. Então, eu posso usar meu café sem nada. E quando eu escolho usar adoçante, que eu achei um aqui, nós já vamos penar o adoçante daqui. Quando eu escolho usar um adoçante, é a mesma coisa que eu estou usando uma muleta para me prejudicar, porque eu não preciso do adoçante. Você não precisa, exatamente. Tá ótimo. O adoçante então, é só para o diabetes. Lembrando que todo mundo que tem problema de saúde precisa sempre consultar o médico. Essa live a gente fala de um assunto mais genérico, com auxílio da profissional, que é a nutricionista Angélica, mas se você tem qualquer tipo de dúvida que seja da área médica, o ideal é que você consulte o médico, tá bom? Posso ir para a segunda pergunta? Bora! Então é assim, muitas pessoas já ouviram falar sobre o famoso jejum intermitente. E eu sou uma pessoa que faço uso deste método e amo. Então, eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre o jejum intermitente. Você, como é da área e entende tudo do jejum, explica o que é o jejum, para que ele serve e qual é a relação que ele tem com a reeducação alimentar. Então, vamos lá. Você sabe, quando a gente começou a falar disso, eu era radicalmente contra qualquer estratégia que não fosse a reeducação alimentar. Porém, os estudos, primeiro, a ciência da nutrição é uma ciência que está em constante evolução. O corpo humano é o mesmo, porém, as descobertas científicas, elas vão avançando. Então, a gente não pode se fechar, nem ficar parado, achando que não é uma tendência. Então, qualquer estratégia, ela pode sim ser utilizada. Então, como que eu enxergo o jejum? Ele é uma estratégia que pode ser utilizada no processo de reeducação. O que nós temos que garantir nesse processo? Que eu vou estar dando, na quebra do meu jejum, o aporte nutricional adequado para não ter nenhum tipo de desequilíbrio nutricional. Tem que aparecer a legenda aqui, o que é aporte. Aporte. Eu preciso garantir que o meu corpo está recebendo 100% do que ele precisa quando eu for quebrar aquele jejum. E, infelizmente... Hoje, a alimentação tradicional, os alimentos convencionais, estão pobres nutricionalmente falando. A gente não vai parar de comer, a gente vai utilizar os alimentos, mas eu não posso garantir para você que a banana que o seu Zé colhe lá no pé é a mesma banana que você compra no mercado, nutricionalmente falando. E sabor a gente nem fala, o sabor é totalmente diferente, mas a nutrição de uma coisa e de outra é diferente. E a gente hoje não tem acesso a esse tipo de alimento. O que a gente tem é o que está aí nas gôndolas de supermercado e tudo mais. Então, eu preciso me certificar que durante o meu processo de jejum, eu estou mantendo os meus níveis de energia, eu estou mantendo a minha... Porque, por exemplo, o jejum, ele é uma privação. Qual que é o recurso? Qual que é a ideia do jejum? É você fazer uma dieta com alto teor ele é diferenciado de outros recursos, na verdade, porque você tem uma alternância entre a restrição calórica e a ingestão de alimentos. Você não se priva 100%, você faz uma alternância entre essas duas coisas. E isso dá um choque no seu organismo. Então, ele não é prejudicial. Prejudicial... Eu adoro choque. Eu sei. E você gosta de passar fome, né, mulher? Você adoro quando a minha barriga ronca. Adoro, gente. Eu gosto de comer muito, é isso. A gente tem que escolher o barulhinho do ronco da barriga, para mim, é o barulhinho mais bonitinho que tem. Olha isso, gente, não consigo. Então é isso, a gente precisa, é trabalho mental. A gente precisa escolher, não que eu nunca tenha feito. Eu até vou compartilhar aqui, eu sou cervejeira, tá, gente? Desculpa, confessei. E eu fiz um jejum, né, de cerveja por 32 dias. Foi um propósito meu. E para mim fez muito bem. Eu confesso que não foi pelo orgânico, mas foi pelo mental. Eu me senti poderosa, porque quem controla o que come ou o que bebe, controla qualquer coisa na sua vida. Então me deu um poder. Você tem conhecimento do jejum que eu faço, que é o jejum suplementado. A minha dieta, Sim. tá ok?
100%. É isso que eu falo. A gente precisa garantir que quebrou o jejum, porque a gente vai falar disso, né? Acho que é o próximo tema que a gente ia falar. Isso. A gente precisa garantir que na quebra do jejum, por exemplo, eu estou dando 100% daquela primeira refeição, que nas demais refeições eu não vou ter, por exemplo, eu tenho conhecimento de pessoas que quebram jejum com pão. E aí, o que você me diz disso? Cadê o controle, o equilíbrio? Não dá para dizer nada, né? Tem muita gente que usa esse recurso para uma desculpa para a jacada. E aí, não é legal. Tá, então vamos aproveitar que está nesse assunto de jejum e eu queria que você contasse com todos esses anos de experiência, com as suas especializações, com os milhares de clientes que você atende durante todos esses anos, pessoalmente, virtualmente. Eu já vi vários resultados de clientes que foram cuidados por você, são excelentes. Então eu quero que você conte o que você acredita hoje depois de tanto estudo. Qual que é a filosofia que você escolheu para trabalhar dentro da área que é a sua, da área da nutrição? Então, pronto. Eu pratico a reeducação alimentar, né? É o que eu acredito ser mais eficiente a longo prazo. Porque, assim, quando eu tinha lá 33 anos, quando eu comecei com esse método, com a dieta suplementar e tudo, eu tinha um objetivo, que era permanecer magra e linda. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa busca vai mudando. Eu quero permanecer jovem o máximo possível. E não é jovem só na aparência. Eu quero permanecer jovem na energia, na disposição, no mental. Eu quero ser produtiva. Então, os objetivos eles vão sendo ajustados. E nesse período todo, durante esses 22 anos estudando e 14 anos experienciando no corpo, existem alguns pontos básicos que, independente da sua estratégia, independente do recurso que você vai querer utilizar, eles não podem ser ignorados. Então, o primeiro deles, que é o que a gente não só acredita, a ciência apoia e a gente mostra, porque a gente faz isso todos os dias, há 14 anos e funciona. Então, o seu de jejum, seja ele o momento que for, o meu é até 40 minutos da hora que eu desperto. Para quem está fazendo jejum, dependendo do protocolo, pode ser meio-dia, pode ser 3 horas da tarde, não importa. Sua primeira refeição, ela precisa ser rica em carboidratos complexos, ok? Então, esquece os refinados. Então, não tem pãozinho francês, não tem, né? Não tem café com leite com açúcar, não tem. Sucrilhos. Achocolatado, bisnaguinha, todinho, Coca-Cola, suco de laranja. Passei por essa fase na adolescência, coxinha e refri, acontecia. Mas a gente não tinha, primeiro, a urgência de um resultado, porque a gente acha que nunca vai morrer quando é adolescente, normal, né? Mas a gente vê que não, que essas coisas vão trazendo consequência. Então, primeira refeição, ela tem que ser rica em proteínas boas. Proteínas boas. Tem várias. Isso aí a gente, num outro momento, ou passa para quem quiser aí, num privado. Não é a ideia hoje aqui te dar a fórmula do melhor café da manhã, mas você tem que saber o que ele precisa ter. Proteínas de boa qualidade, carboidratos complexos, para fazer aquele mix, para controlar a sua glicemia, e fibras. Então, eu preciso ter esses 3 componentes no meu primeiro... a primeira coisa que eu coloquei para dentro do meu organismo. Pronto, quebrei o jejum, então o seu de jejum é esse. Eu escolhi, há 14 anos, um shake proteico de qualidade. Que eu tenho a garantia da produção, que vai ser assimilado pelo meu corpo, porque hoje a gente tem muita coisa aí no mercado que você tem sim os benefícios, mas você não tem 100% do benefício dele. Então, antes de começar, certifique-se que você vai ter o resultado que você espera daquele recurso que você escolheu. Então, primeira refeição inegociável. Segundo ponto, tô vendo você tomar aí bastante água. A gente precisa ter, no mínimo, 2,5 litros de água pura por dia para dentro do corpo. Inegociável. Por quê? Vai funcionar melhor meu organismo, eu vou conseguir fazer todas as reações bioquímicas do meu corpo, eu vou conseguir ganhar mais músculo tomando água, você acredita? 70% da hipertrofia muscular precisa de água, 70% do músculo é água.
Então não adianta eu ficar tomando refrigerante, suco, cafezinho, achando que está hidratando. Não, você precisa de água pura. Então também não muda, são 2 pontos. A gente precisa praticar algum tipo de atividade física, não tem como, você precisa sair do sedentarismo, precisa se mexer, precisa cuidar do que está faltando na sua alimentação. Então, deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa, sobre atividade física. Hoje eu falei com uma moça, estava atendendo uma aluna do projeto, e ela estava com dificuldade de voltar a fazer atividade física, porque ela está muito acima do peso. Então vamos imaginar que eu estou 30 quilos acima do peso. Como que eu vou fazer atividade física? A minha tendência é ir para o sofá, ou para a cama, né? Sofá e cama. E cozinha, né? E cozinha, que você vai dar uma comidinha no trajeto, né? O que acontece? Você pode chegar que não tem comida aqui, viu? Pode entrar aqui que não tem comida. Não. Mas para as pessoas que estão acima do peso, se você chegar, vai ter bastante coisa. Mas aí como que ela faz? É assim, quando a gente fala sair do sedentarismo, um obeso, ele tem até um risco físico, se ele quiser começar a praticar esporte enlouquecidamente. Não é isso. É sair da inércia. Então, por exemplo, tem uma escada na sua casa, você tira ali 5 minutos no relógio, você vai subir e descer lentamente. Você pode parar o seu carro um quarteirão antes, procurar caminhar um pouco. É tudo gradualmente. Né? Tá. Eu não sou da área da educação física, por sorte sou casado com educador físico, não me ajudou no começo, porque eu engordei mesmo assim, mas ele me ajuda muito hoje com os nossos clientes, com os nossos alunos. Né? Então a dica é assim, movimente-se. Quando a gente fala movimente-se, não é sair correndo, porque hoje todo mundo quer correr, né? Aí comecei a correr. Mas se você está acima do peso, você não deve correr, pelo amor de Deus, calma. Mas você pode, de repente, sentado, pegar ali 2 latas na sua casa e começar a fazer um movimento. Porque a musculação ela também vai te ajudar a se colocar em movimento e vai queimar caloria. Então é assim, dentro dos pilares da filosofia que eu estava falando, da atividade física, é muito importante você ter alguém ou um grupo de pessoas com o mesmo propósito que você, até para essa orientação, como você falou. A intenção não é tirar aqui a importância de um profissional da educação física, de um médico, não é isso. Mas se você tem um grupo motivado, com alguém orientando, um coach de bem-estar, um coach de emagrecimento, um educador físico, a gente tem um apoio, né, de vários aqui no grupo, você precisa estar próximo de pessoas com o mesmo objetivo. Porque não dá para você querer, por exemplo, parar de fumar se você trabalha numa sala que todos são fumantes, por exemplo. É verdade. Você precisa começar a sair desse meio, né? E ninguém comemora comendo salada e tomando água. Não é verdade? Não existe. Vamos comer uma saladinha e tomar uma aguinha para comemorar. Vamos comemorar, vamos fazer uma festa. Serve alface. Não rola, entendeu? Então você precisa estar diariamente próximo de pessoas com o mesmo foco que você, para quando surgir esses momentos de celebração, de comemoração, você poder aí aproveitar sem culpa. Porque esse é o grande segredo do que a gente faz, que é o que me encanta. É a gente conseguir ter vida plena, e a vida plena inclui as comemorações, as celebrações, sem você ser sempre o chato da dieta, né? Entendi. Você tá resume, Cris, então, ou fui eu que... deu um delay, o seu deu um delay. Fala pra mim, resume os seus pilares aí da filosofia que você acredita. Resume Então, eles. vamos lá. A primeira coisa é o de jejum, né? Eu escolhi o shake proteico por tudo, pelo resultado. A gente precisa ter a quantidade adequada de água. A gente precisa pensar o que está faltando na nossa alimentação tradicional e sim buscar suplementação adequada, faz parte, né? Suplementação de fibras, suplementação de vitaminas, muita gente não come verduras, legumes, frutas, então você precisa ver o que está faltando e procurar algum recurso para te ajudar nisso. Você precisa ter um sono adequado, não quer dizer que você precisa dormir 10 horas por dia, cada um tem o seu ritmo, mas você precisa ter. Eu durmo de 5, no máximo 6 horas por noite, para mim tá ótimo. Gostaria de conseguir dormir menos, mas ainda não cheguei nisso também, porque eu durmo, amo dormir, mas quando eu durmo demais eu acho que eu tô perdendo tempo. Eu quero acordar para fazer alguma coisa, mas isso é um processo, né? Cada um aí tem o seu. Adulto precisa ir entre 6 a 8 horas. Quem fala que precisa de 10, 12, vai ver o que está acontecendo, porque não é normal. Tá?
mas Tá acontece. ótimo. Que mais que eu acho que são os pilares? Ah, e os carboidratos, né? Tirar da sua dieta, isso faz O parte da refinado e o filosofia. simples. Tá. Isso, né? Não é que você nunca mais vai comer, você vai poder sim, mas tudo em momentos adequados à sua dieta. Primeiro você vai chegar no seu objetivo, depois você vai conseguir aí aproveitar um pouco mais do que não é tão bom. Tá ótimo. Então agora a gente chegou na sessão que é perguntas e respostas. E a gente vai fazer um negócio diferente. A Angélica é nutricionista e eu sou coach. Ela é coach também, mas como eu sou só coach, ficou nutricionista para ela e o coach para mim. Tudo bom, Angélica? Isso não. Tudo bem. Ótimo. Então olha lá. O que a gente vai fazer? Então eu vou falar a pergunta que fizeram. Na verdade, tinha muita pergunta, então eu tentei juntar no mesmo assunto. Eu vou fazer a pergunta, a Angélica vai dar a resposta dela como nutricionista e coach e X, né? Yes. E eu vou dar a resposta como coach, tá bom? Então a primeira pergunta, tá preparada? Bora! Onde será? Ah, tá aqui. Eu não sei quem fez, porque eu não anotei o paradeiro, tá? Só anotei a pergunta. Preciso perder muito peso. Qual início é melhor para eu fazer? A dieta do jejum, a estratégia do jejum ou alimentação a cada 3 horas? Primeira pergunta. Eu respondo primeiro ou você? Você. Vamos lá. Ó, primeira coisa, é sempre importante você conversar com o coach para saber qual é a sua realidade até aqui. Porque, de repente, você já tentou de tudo e aí a gente vai ter que ir adaptando. Mas, não, vamos pensar que é uma pessoa que nunca fez nada e chegou agora, tá? Eu começaria pela reeducação alimentar. Então, colocaria aí o café da manhã ideal, até 30 minutos da hora que acordou, tiraria todos os refinados, mas também não posso tirar muito, eu teria que colocar um pouquinho de carboidrato até nessa adaptação, colocaria algum tipo de atividade, água, vamos verificar tudo, né? Quando a gente faz ali as perguntas, como que é o intestino, se funciona, se não funciona, a quantidade de água, atividade física, mas eu começaria pela reeducação alimentar. Mas eu sei que se fosse sua cliente, você talvez desse uma outra sugestão. Olha o que eu ia falar. Eu falava assim, olha, eu preciso perder muito peso. O que é melhor, comer a cada 3 horas ou que é jejum? A primeira pergunta que eu ia fazer é assim, quando você pensa de comer a cada 3 horas e quando você pensa de fazer o jejum intermitente, o que você se sente mais confortável? A sensação Boa. corporal. Ela fala Boa. assim, eu tenho tanta vontade de experimentar o jejum. Eu falo, bora no jejum. Pronto. Aí ela fala assim, ou senão ela fala assim, é porque eu tenho medo de passar fome, a minha barriga ronca e eu acho que eu vou desmaiar, então talvez, o que você acha do 3? Perfeito, vamos no de 3. A minha resposta... Pronto, gostei dessa resposta, ótimo. Ah lá, respondida. Segunda pergunta. Tomara que ela esteja aqui, né? Tomara que ela esteja aqui e tenha funcionado, né? E vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada 24 horas. Então, se você não viu ou pegou atrasado, você assiste 24 horas. Se você gostou, curte, porque a gente tá aqui suando pra fazer essa live. Até estudamos, gente! Então, você curte esse negócio aí e manda pra alguma amiga sua que você quer ver ela de biquíni de lacinho. Outra pergunta, achei excelente. Eu acordo todo dia inchada e me sinto desconfortável durante toda a manhã. Então, ela acorda inchada. O que pode ser? Comeu, né, gata? Desculpa. Não, vou explicar. É assim, existem vários alimentos que causam essa sensação de inchaço. Fora que nós, mulheres, a gente tem o período menstrual e tudo isso que também complica um pouco. Mas você precisa prestar atenção, principalmente, no que você está ingerindo após as 18 horas do dia anterior, né? Aquele papo de que não pode comer, não é isso, né? Para quem faz o jejum, ok. Mas para quem não tem esse hábito, mas não tem problema, não é o volume do que se come, nem sempre. Mas, por incrível que pareça, você precisa controlar a ingestão
após as 18. Então, você pode sim jantar, se é o seu hábito, até 20 horas. E se você for consumir qualquer coisa após esse horário, você precisa focar nas proteínas. Você não pode comer, por exemplo, uma salada de fruta e deitar. Por quê? Porque fruta é frutose. Frutose é carboidrato. Não é ruim, não é um vilão da dieta. Mas é açúcar. Ele vai... É açúcar. Então, isso causa esse estufamento. Não causa. Pode causar. Derivados lácteos podem causar isso também. É uma proteína, mas... Que são derivados lácteos? Então, é uma proteína, mas aí tem gente que toma sempre um leitinho antes de dormir. Um Veneno. iogurte, um Danone, um queijo Isso branco, fermenta. um queijo amarelo. Ah, tá. Isso fermenta no seu corpo. O né? que fermenta não dá gases também? Não dá gases? Pode dar, além de inchar, pode dar gases. Mas sensação de estufamento... Eu devia ter perguntado para ela se o inchaço incluía gases. Isso. Não é? Porque a gente ia Sim. saber o que ela comeu um dia antes. Muitos alimentos, às vezes até muito bons. A gente fala, por exemplo, a couve mais crua, ela pode fermentar também, depende do horário. Então, por exemplo, à noite... Entende? Então, são vários detalhes, mas geralmente é um excesso de carboidratos não bons nesse período noturno que você vai despertar no dia seguinte com essa sensação. Geralmente, tá? Cada caso é um caso. Mas pode ser ótimo. isso. Então, se fosse meu atendimento de uma aluna minha, de uma cliente minha, eu faria uma retrospectiva com ela. Então, isso assim, mesmo. Maria, vamos ver o que está acontecendo. Lembra de ontem? Depois do almoço, até a hora que você foi dormir, me lista aqui tudo que você comeu, tudo. Lembrando, a digestão dos alimentos demora até 72 horas para acontecer. Então, às vezes, você está passando mal hoje com algo que você comeu há 2 dias atrás. Nem então, lembra. A minha recapitulação ia ser dos últimos 3 dias. Isso mesmo. Tá ótimo. Por incrível que pareça. Então, Tirando... mais ou menos a mesma coisa. É isso aí. Tá bom? Outra pergunta. Por que a pança é a última banha a sair? Ela é resistente, né? Por que a gordura abdominal... Agora eu vou falar numa linguagem mais chique. Por que a gordura abdominal é uma das últimas a serem derretidas? Na verdade, não é que ela é uma das últimas. O corpo, ele vai eliminando gordura num todo. Ele não vai direto na barriga, que é o que a gente mais gostaria, né? O corpo ele vai eliminando gordura de uma maneira inteligente, essa gordura total. Só que o acúmulo, geralmente, desse tecido adiposo, ele é maior nessa região. Por isso, parece que demora muito mais, porque a disciplina tem que ser muito maior. Agora eu vi também alguns casos de pessoas que eu botei uma enquetezinha lá nos stories, que eu falei, qual que é a parte do seu corpo que te incomoda mais? Então uma falou o braço, a outra falou o bumbum, a outra falou a coxa. Então significa o quê? Que quando a gente está nesse processo de transformação, normalmente a última gordura a ser queimada é onde tinha mais? Onde tinha mais, exatamente. Porque o maior acúmulo de tecido adiposo é na região abdominal. Fora que a gente tem um agravante, que é a gordura visceral, que é aquela gordura que a gente popularmente fala que é uma gordura mais resistente, uma gordura mais dura, que a gente chama, que é uma gordura mais acumulada a longo prazo, que fica lá embaixo da cavidade abdominal, ela fica nessa região. Então, a gente tem aí, além da gordura visível, que é essa gordura da pochete, né? Que é estética, a gente tem estética, a gente também tem a gordura visceral. Gordura visceral, ela é tanto presente nos magros quanto nos obesos, tá? Mas fica fácil de visualizar aquela barriga daquelas pessoas que parece até que se você colocar um alfinete, ela vai explodir, aquela barriga dura. Essa é a gordura visceral absurdada, assim, né? Aí já mas é meio isso, por isso que a gente acaba achando que é mais resistente, porque tudo aparece mais na barriga, não é? Porque tem ali a parte da digestão, então eu enchei, eu vou achar que... Às vezes é um inchaço, não é só a gordura. Então a gente tem que ter essa visão do corpo como um todo, não adianta, é diferente de você fazer um procedimento só naquela região, né? Tirar aquele, não é diferente. O emagrecimento vai no corpo todo e onde tinha mais, vai por último. Vai demorar um pouco mais, agora, exatamente. Tem um aluno meu do projeto que ele sempre pergunta, Cris,
quando que vai sumir essa barriga? Eu falo assim para ele, calma, ela vai sumir, mas você tem que ter paciência para a dieta funcionar. Então, Exatamente. se você tem pochete, se você tem braço gordinho, se você tem culote, bumbum, coxa, a única coisa que você tem que fazer é continuar no processo de emagrecimento. Que essa gordura, ela vai sair por último. Agora, detalhe, existem... O corpo de uma pessoa é diferente do corpo da outra pessoa. Por exemplo, eu tenho a coxa grossa. Eu emagreço, mas eu emagreço e minha coxa continua grossa, porque ela é grossa. Tem Isso é estrutura corporal. Se o meu quadril é largo, eu tô magra, mas o meu quadril é largo. E aí a gente aceita. É isso. Com gratidão a nossa forma corporal. Existem duas coisas, Cris, para falar. Composição corporal é a quantidade de gordura, de músculo que a gente trabalha em cima dessas taxas para ficar controlado, que é o que vai te dar qualidade de envelhecimento. E existe a estrutura corporal, que as pessoas falam, eu tenho osso largo. Não, o esqueleto ele é sempre igual, ok? Todos temos o mesmo. Mas a compleição, o que é isso? É a sua estrutura. Isso a gente vê pelo tamanho do pulso das pessoas. Não tem gente que tem o pulso... Pega esse dedo do meio e põe aqui, ó. Junta aqui, com o dedão. Como é que é o seu? Ó, a sua estrutura é igual a minha, ela é pequena, tá vendo? É pequena? É pequena. Se fica em cima um do outro, tá vendo? Fica em cima, ela é pequena. Se ela junta, ela é média. Se ela fica aberta, ela é grande. Então, aí entram as médias. Você falou, tem gente... A minha é grande. Não! É pequena. Mas aí eu vejo o mínimo e o máximo que a pessoa pode chegar. Então, por exemplo, eu tenho o ombro estreito. Eu nunca vou ter as costas largas. Por mais que eu treine. Por quê? Porque é a minha estrutura, não é o meu esqueleto. Cada um tem a sua. E como você falou, aceita, não tem que ter gordura. Pulou, balançou, é gordura. Tem que ser durinho. Mas... dá para você ser muito feliz com a sua estrutura corporal. E é isso que a gente trabalha. Tá. Tem mais uma aqui, ó. Eu não sei se eu botei alguma sua junta, mas deixa eu falar. Acho que eu botei as suas juntas. Era do platô, eu né? peguei do platô, isso. Porque eu recebi algumas perguntas também, algumas apagaram, desculpa. A gente repete isso outro dia, tá, gente? Tá. Mas eu lembro muito dessa do efeito platô, que muita gente me pergunta isso. Porque a reeducação alimentar, ela costuma ser muito acelerada no início e depois ela entra realmente numa perda menor de peso. E muita gente se frustra e é nessa hora que o seu aluno, por exemplo, poxa, não perco a barriga. Por quê? Porque parece que nada está acontecendo. Efeito platô, na verdade, ele pode acontecer por esse motivo. A gente... tem uma queda muito acentuada, porque é um déficit calórico muito grande, porque a gente tira muita coisa ruim, coloca coisas boas, e aí o corpo vai mudando. E ele realmente se habitua um pouco com esse novo momento. Então, quando isso acontece, o ideal é que a gente use algumas estratégias. Primeiro, a gente precisa verificar se a gente está seguindo realmente 100% do nosso plano alimentar. A gente não pode resolver, agora eu não quero mais. Né? Eu preciso reavaliar as minhas escolhas alimentares. Feito isso, está tudo ok? Eu preciso rever qual o tipo de atividade que eu estou fazendo, porque o organismo ele também se habitua com atividade física. Às vezes ele precisa de um novo movimento. Né? Eu preciso verificar se eu estou seguindo a quantidade de água adequada. Porque às vezes eu estou me treinando, por exemplo, tem muita gente que fala, treino 3 vezes por semana. Semana tem 7 dias, 3 vezes é menos da metade. Coloca aí um dia a mais, para pelo menos você ter mais dias treinando do que não. Então tem essa adaptação. Se você estiver fazendo, faz um diário alimentar. Isso é muito legal. Essa é ótima. Ai, não como nada. Na hora que ela vai escrever, ela vai ver que ela come a cozinha inteira. Ou tem um monte de balinha, sabe? Põe uma balinha no intervalinho, põe um belisquinho aqui. Isso vai te atrapalhar também. Porque quando você está naquele início, não atrapalha tanto. Depois pode atrapalhar. Se você fez tudo isso, né, e nada disso mudou, você precisa realmente ver fazer uma reavaliação com o seu coach ou com a sua nutricionista, se de repente os seus nutrientes ali estão adequados para o seu momento. Porque entra também o problema hormonal, às vezes,
né? Às vezes uma intolerância ou uma deficiência, então você precisa ir aprofundar. Mas geralmente é porque as pessoas estão se pondo em movimento, estão ganhando músculo e a balança para de descer o ponteiro, porque o músculo pesa mais do que a gordura. Então, o que é a melhor balança para você ter certeza que você está no efeito platô? Pega uma fita métrica. Ela pode ser a sua balança. A medida corporal, a medida do corpo, da circunferência. Medida do corpo. Meninos, pega aquela calça que está apertada, aquele short, aí ele vai ser a sua balança. Porque às vezes na balança realmente você está ganhando peso, mas é massa magra. Só que como está tudo ali por dentro ainda, você acha? Então é muito importante você ter esse acompanhamento. Tá, eu vou contar o meu testemunho pessoal sobre platô. Uma vez eu comecei o jejum intermitente, que eu começava a minha alimentação meio-dia e terminava às 8 da noite. Fiz, perdi peso, né? Sempre na comunidade, lógico, que a gente tem um projeto do Vamos Secar. E eu consegui eliminar peso com esse jejum. O que aconteceu? Depois eu parei de fazer, voltei a engordar um pouquinho, porque fui viajar, lógico, comi que nem um javali normal. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em ganhar 2, 3 quilos, porque depois eu perco, né? Então não tem problema. Sim. Aí o que aconteceu? Eu voltei para a mesma dieta. E nesse caso não funcionou. Eu abri exceção, eu comia mais, eu não estava no mesmo ritmo como antes. Aí o que eu fiz? Mudei o horário do jejum. Eu falei, não, então eu vou comer entre 8 da manhã e 4 da tarde. E essa mudança para mim foi tão drástica que eu conseguia voltar a eliminar peso. Então, às vezes, o platô é exatamente isso. Você pode fazer a mesma coisa, mas você acha que está fazendo a mesma coisa. Porque quando você perde 1, 2 quilos por semana e começa a ficar animado, você come um chocolatinho aqui, abre uma exceção, um copinho de cerveja, na hora que você vê, você está totalmente desregrado. Fora. Né? Isso aí. Chega de pergunta. Tem mais alguma aí? Acho que deu. Acho que deu, não, né? acho que deu. Deu. Depois a gente faz outra live e responde outras perguntas. Isso agora, mesmo. Angélica, me fala alguma coisa mágica. Me dá uma notícia mágica. Eu quero alguma coisa assim, para eu falar, uau, essa live foi demais. Então, vou contar para vocês aqui, né? Nesses 14 anos como coach, eu continuava magra de ruim. Eu fazia dieta suplementada, me mantinha magra, mas os pãezinhos não paravam, né? Os carbos não tão bons também não paravam. E eu via que eu tinha mais dificuldade de transformar o meu corpo. Eu me mantinha, né? Eu conseguia me manter magra, mas eu não tinha aquele desenho que eu gostaria de ter, eu não tinha tônus muscular como eu queria. E há 7 anos atrás, a gente descobriu a fórmula mágica, né, através de alguns desafios, alguns ajustes na alimentação, usando as novidades da tecnologia da nutrição, da informação, da ciência, porque mudou total. Do que eu aprendi há 22 anos atrás, de verdade, muita coisa já nem é mais a mesma coisa. Mudou muito. Então a gente conseguiu realmente, você conseguiu, na verdade, me convidou, graças a Deus, que fui eu mesma, porque é o que eu acredito, desenvolver um método que a gente consegue, passo a passo, eliminar excesso. Hoje, com 47 anos, eu tô ficando com uma barriga que eu nunca tive na minha vida. Eu mesma não acredito, já que brinca, né, meu marido, que ele falou, eu nunca pensei que eu tivesse assim, porque a gente se conheceu, eu tinha 25 anos, eu estou melhorando. Como que pode? Né? Eita, então a gente descobriu... Ele agradece a Deus todo dia. Eu vejo, já tô vendo ele ajoelhando lá, que ele acorda, ele vai na cama e fala, obrigado, meu Deus. Ele tá ouvindo. Não é? Fala se não é. Aí, Jackson. E a gente conseguiu realmente colocar isso de uma forma didática, simples, porque o que a gente sempre conversa, eu acho importante passar isso para todo mundo. Olá, linda, obrigada, amor. Para vocês todos que estão aqui. O que a gente fala para vocês fazerem, nós também fizemos. Hoje, você conseguir 1, 2 quilos menos, 1, 2 quilos menos, é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente já está no método há muitos anos. Mas tudo que a gente passa dentro do nosso método de trabalho diário é o que vai funcionar para você que está começando e não só para a gente. Funciona para a gente também. Mas não quer dizer que se você começar não vai funcionar para você. E é essa a mágica. Porque é muito mais simples do que as pessoas imaginam. É muito mais simples. As pessoas fazem
não consigo emagrecer. Calma. Você engordou em 15 anos, você não vai emagrecer em um mês. Calma. Mas você pode emagrecer em um ano. Você consegue transformar 100% o seu corpo. E quando a gente transforma o nosso corpo, outras áreas da vida também vão sendo transformadas. Porque não adianta eu achar que vai ser sem transformar a minha mentalidade em relação a algumas coisas. Então, você melhora a qualidade dos seus relacionamentos, você melhora a qualidade dos seus pensamentos. Então, é essa a grande mágica. É a gente ter conseguido colocar tudo isso no papel de uma forma simples. No mesmo pacote. Agora com você. Vou trazer algo mágico para você hoje. Então, se você participou dessa live e sentiu sintonia com a nossa energia, se você gostou das informações que a Angélica deu, se você sentiu que a vibe é boa, que o conteúdo é bom, que a animação é boa, então se houve essa sintonia, significa que o nosso projeto também pode ser para você. A gente tem a nossa comunidade, a gente tem o nosso trabalho que é feito todos os dias. Começa com um curso online do Vamos Secar, você passa por uma assessoria pessoal com o seu coach, finaliza no nosso grupo de apoio e todo esse projeto do Vamos Secar agora ele está passando pela promoção do Black Friday. E é isso que eu trouxe para você. É algo mágico que a gente tem para compartilhar. Você precisa agora falar com o seu coach, que é do projeto Vamos Secar, para você pegar o seu link de acesso para ter desconto na compra agora do Black Friday. E eu só vou dar uma dica para você. A gente falou de treino para derreter gordura, né? Hoje foi o dia que a nossa personal passou um treino específico para derreter banha. Ela tá aqui na live ainda. Linda! Amanhã a gente vai ter uma das coaches dando o segredo para você emagrecer utilizando da hidratação. Como que a sua hidratação diária vai te ajudar a emagrecer. Agora eu vou contar para você o que vai ser na sexta-feira. Na sexta-feira, eu acabei de ver o material que já está pronto. A gente vai dar para você uma técnica de mudança de crença, que você, no mesmo minuto, começa a diminuir a sua compulsão alimentar. Você acredita nisso? Então, o mais rápido que você puder, a gente não vai poder atender muitas pessoas, porque a sessão de coach que a gente faz é pessoal. Você fala com o seu coach que está no Vamos Secar, faz a compra do curso, assiste logo, preencha esse formulário. A gente vai ligar para você e você vai fazer parte da nossa comunidade para receber tudo isso na facilidade, na alegria e na glória. Quem sabe, Angélica, esse povo todo não chega mais magrinho no Natal e no Réveillon. Eu já estou me vendo lá na praia. Você vai passar o Réveillon aonde? Eu vou passar na piscina, então é biquininho também, gata. É, biquininho. Então a gente vai botar a canga na bolsa e a gente vai desfilar o corpício na piscina e na praia. É ou não é? O que você achou? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. E ó, 15 dias eu eliminei 5 quilos. É possível para qualquer... Tem 15 dias aí no Natal, não é isso? Eu eliminei 7 quilos em 25 dias. Agora é assim, ó, se você gostou, lembra de curtir, porque a gente tá aqui suando, não custa nada. Você dá uma curtida nesse negócio aí. Se você lembrou de alguém, ó, se a sua esposa tá reclamando que ela tá acima do peso, você não aguenta mais ela reclamando, porra, meu, compra o curso, dá pra ela, não é? Bota ela, joga ela na nossa mão. Você vai bota pra gente. Não é não, Angélica? Você vai ficar sendo um homem muito mais feliz, meu amigo. Se você não aguenta mais ficar olhando seu marido sentado no sofá, só lá mandando comida, dá o curso pra ele, bota ele no grupo, joga ele na nossa mão, não é não? Tem meninos aqui, tem coaches meninos pra estimular também. O André é fantástico. Então é isso. Lembrou de alguém? Encaminha essa live. A gente vai salvar, vai deixar aqui para se você puder compartilhar com mais pessoas, a gente também agradece. E quem sabe daqui umas semanas a gente volta, né? Eu acho que a gente gostou da brincadeira. Eu gostei. Eu adorei. Se todo mundo topar, dê um like aí, a gente faz mais. Beleza? Tchau, gente. Obrigada, Angélica. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.